Fala galera, tudo certo com vocês? Meu nome é William, sou artista orientador de contrabaixo nas oficinas culturais da Fundac e vamos para mais uma aula. E na aula de hoje, vamos falar primeiro sobre os intervalos musicais. Bom, então o intervalo, ele é a distância entre duas notas musicais. Pensa assim, nós temos uma única nota, ou seja, um único som. E quando essa nota interage com outra nota, passa a ter dois sons. Ou seja, vamos ter duas notas. E a distância entre essas duas notas é exatamente o que chamamos de intervalo. E nesse caso aqui do exemplo que eu passei para vocês, as notas que foram executadas, elas estão bem perto uma da outra. Então, temos uma distância mínima entre essas duas notas. Ou seja, é uma distância bem curta entre elas. Então observe novamente o exemplo que vou tocar na terceira casa do contrabaixo. E logo em seguida, eu vou apertar a mesma corda, mas na quinta casa do contrabaixo. Então, vai ser a corda Lá na terceira casa e depois novamente a corda Lá, mas na quinta casa. Então vocês conseguiram observar no exemplo que a distância entre as casas que eu aperto ali é bem próxima. E até pelo som das notas, dá para perceber que as notas estão próximas e que a distância entre elas é bem curta. E agora, observe como que soa diferente um intervalo com a distância maior entre as notas. Então, galera, se vocês entenderam que as notas musicais, elas são separadas por uma distância, então o próximo passo é saber classificar essas distâncias. Ou seja, é fazer a classificação do intervalo. E o próximo passo funciona da seguinte forma. Então a primeira coisa que devemos fazer é encontrar o número que classifica o intervalo. E não precisa se preocupar com isso porque é fácil demais. Só vamos contar as notas. Então, observem o exemplo agora para facilitar mais ainda. Por exemplo, o intervalo de Dó para Ré. O Dó vamos contar como 1 e a nota Ré é o número 2. Então, esse é um intervalo representado pelo número 2. Ou seja, ele é um intervalo de segunda. E agora, vamos para mais um exemplo. Vamos pegar agora o Dó e o Fá. O Dó é 1, Ré 2, Mi 3 e o Fá 4. Então esse intervalo Dó, Fá é um intervalo representado pelo número 4. Então, ele é um intervalo de quarta. E uma coisa muito importante, isso parece óbvio, mas é onde a maioria das pessoas erram. Sempre comece a contar o número 1 junto com a primeira nota. Então prestem bastante atenção nessa parte, hein? E agora, vamos pegar mais um intervalo entre a nota Ré e Lá. Então, a nota Ré é o número 1, a nota Mi, número 2, a nota Fá, número 3, a nota Sol, número 4 e a nota Lá, número 5. Então contamos até 5, né? E esse intervalo entre a nota Ré e a nota Lá é um intervalo de quinta.
Então vocês perceberam que no primeiro exemplo, a primeira nota do intervalo foi a nota Dó. E agora nesse exemplo mais recente, a nota que utilizamos foi a nota Ré como a primeira nota do intervalo. Ou seja, a base é sempre a primeira nota ali que começamos, tá? No caso do primeiro exemplo, a nota Dó foi a primeira, e no segundo exemplo agora, tivemos a nota Ré como a primeira nota, a nota base. Ou, por exemplo, o intervalo Mi-Sol. Então, a nota Mi é a base, é o número 1. Na sequência, a nota Fá é a segunda nota, então é o número 2. E a nota Sol é a nota número 3. Então, o intervalo Mi-Sol, vamos ter um intervalo de terça. Então, entendido essa parte como que encontra o número do intervalo, vamos partir para a próxima etapa. Agora, vamos contar os tons e semitons que medem a distância do intervalo. Por exemplo, de Dó para Ré, temos o intervalo de segunda, e entre essas notas tem um tom de distância. É um intervalo de segunda com um tom entre as notas. E entre o Dó e o Mi é uma terça, sendo Dó, Ré, Mi. E entre essas notas temos dois tons de distância. E essas contas de tons e semitons é importante, pois existem intervalos diferentes de segunda, de terça, de quarta, de cada um deles. E o que gera esses diferentes tipos de intervalos são as quantidades diferentes de tons e semitons. Um intervalo de segunda pode ser de um tom, como é o exemplo do Dó com Ré, mas também pode ser um intervalo de segunda com meio tom, como é, por exemplo, o Si-Dó, que também é um intervalo de segunda, mas tem só um semitom entre eles. Vamos pegar um exemplo utilizando o contrabaixo. Primeiro, o intervalo Dó-Ré. E agora, o intervalo Si-Dó. E o nome que vamos utilizar para diferenciar os intervalos é muito simples de decorar, pois a distância das notas no intervalo de segunda, que tem um tom, é maior. Ou seja, as notas estão mais distantes no intervalo de um tom. Então, por isso, a segunda de um tom é chamada de segunda maior. E a segunda de meio tom chamamos de segunda menor. E a mesma ideia vai se repetir entre os intervalos de terça, sexta e sétima. Pode ter intervalo de terça maior ou terça menor, intervalo de sexta maior ou sexta menor, e a mesma coisa com a sétima, sendo a sétima maior ou intervalo de sétima menor. Vamos pegar agora um exemplo de Dó e Mi. E entre o Dó e o Mi temos uma terça, sendo Dó, Ré, Mi. E esse intervalo temos dois tons de distância, sendo de Dó para Ré um tom e do Ré para o Mi mais um tom, sendo então um intervalo de terça maior. E agora, do Mi para o Sol, também vamos ter uma terça, Mi, Fá, Sol. Mas nesse caso, vamos ter um tom e meio de distância. Então, esse intervalo Mi-Sol é chamado de terça menor. Aqui temos a nota Mi, na sequência a nota Fá e depois a nota Sol. Mi, Fá, Sol. O Mi 1, Fá 2 e o Sol 3. Uma terça menor. E também temos uma distância exata para formar o intervalo da sexta maior ou a sexta menor e um intervalo da sétima maior ou da sétima menor. Eu vou mandar para vocês uma imagem com os intervalos de segunda, de terça, de sexta
e de sétima, tá? Para vocês observarem melhor como que eles funcionam. E ficou faltando alguns intervalos para falar sobre. E eles são os intervalos de quarta, de quinta e de oitava. Esses intervalos de quarta, de quinta e oitava, eles são os mais fáceis, porque eles não têm essa classificação de maior ou de menor. Esses intervalos são chamados de justos, ou seja, tem uma distância exata que corresponde ao intervalo padrão. E para facilitar mais ainda, para encontrar uma quarta justa, a quinta justa ou a oitava justa, é só contar as notas. Então, não precisa se preocupar com os tons e semitons. Por exemplo, o Dó e o Sol. Vai ficar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, entre o Dó e o Sol, temos uma quinta justa. Então, vou deixar aqui uma imagem contendo os tons e semitons dentro da escala do braço do contrabaixo. E também a imagem mostrando os intervalos maiores, menores, tanto de segunda, de terça, de sexta e sétima, e os intervalos justos. Então, pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida, me manda mensagem, beleza? E até a próxima aula, hein? Valeu!